como será que a regressão de memória ajuda o paciente? Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. Meu nome é Jason Marcílio, eu sou formador de hipnoterapeutas e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como a regressão de memória ajuda o seu paciente, ajuda a pessoa que está sendo tratada, através da hipnose clínica. Como que a regressão de memória ajuda essa pessoa? Se você assistiu já ao meu último vídeo, você vai ver que um dos motivos, o principal motivo que acontece fisiologicamente no cérebro é que há uma dessensibilização das redes neurais, Ou seja, o nosso cérebro vai afastando aquele sensação negativa quando a gente ativa esse estímulo e vai aproximando uma sensação positiva quando a gente ativa esse estímulo, uma memória ou algo do gênero, Bom, mas afinal de contas, como que a hipnose, como que a regressão realmente ajuda o paciente, Como que isso funciona mentalmente no sujeito? Bom, e antes de a gente continuar, eu só queria deixar aqui um lembrete para vocês, que a única certeza que a gente tem quando a gente trabalha com memória, como lembranças, é que boa parte, se não toda essa lembrança é falsa, tá? Lembre-se disso. A nossa mente, ela não consegue gravar como se fosse um vídeo, como se fosse uma foto, Ela grava de maneiras diferentes. Cada sensação, o visual, o sinestésico, o auditivo, cada um é guardado em lugares diferentes. As coisas que aconteceram, ela é guardada num outro lugar. E toda vez que você lembra dessa memória, é como se a sua mente pegasse o roteiro, fosse lá e armasse um teatro para fazer essa memória, tá? Então, dito isso, para você entender, que a memória ela não é tão confiável quanto a gente imagina, como que isso pode ajudar o cliente, como que isso pode ajudar o nosso sujeito, o nosso paciente, Bom, já que as memórias elas são maleáveis, ou seja, elas podem ser modificadas com o tempo, E elas são automaticamente pela nossa mente, tá? Isso já vai acontecendo, Memórias que você tem do seu passado não são exatamente como você lembra, você vai perceber talvez vendo uma foto ou vendo um vídeo, tipo, putz, era assim, então, eu lembrava que era diferente, Por quê? Porque a gente não consegue confiar na nossa mente. E um grande problema disso é que não importa o que aconteceu lá no passado, o que importa é como a nossa mente se sente hoje, tá? Então, por exemplo, assim, se lá no passado você achou que a sua mãe te espancou, por exemplo, e na verdade isso não aconteceu, você caiu sozinho, Mas na sua cabeça você lembra como se a sua mãe tivesse te batido, e não você lembra como realmente aconteceu, Então essa distorção faz com que você tenha uma péssima relação com a sua mãe, Você seja traumatizado por causa de uma memória que não aconteceu. Isso pode acontecer? Sim, isso pode acontecer, tá? E é mais comum do que a gente imagina, tá? Mas não é isso que a hipnose, a regressão de memória vai fazer, descobrir memórias falsas. Não é esse o intuito. O que nós fazemos? Nós fazemos o cliente voltar naquela memória, reviver essa memória, primeiramente para ele ter uma outra perspectiva. Olha que interessante. Quando ele volta numa memória mais antiga, onde ele é criança ou algo assim, diferente de quando ele, naquela época, quando ele era criança, agora ele está vindo com uma visão de adulto, ele consegue ver o lado positivo, o lado negativo, ele consegue ver o outro lado, ver realmente quem é culpado, ou seja, ele tem toda uma nova perspectiva sobre aquela memória. E como ele está dissociado dessa memória, ou seja, ele vive aquela memória, mas depois de um tempo ele consegue sair dessa memória e ver ela de longe, analisar essa memória. Então hoje, como um adulto analisando essa memória, ele sabe que ele pode se sentir melhor, ele sabe, não era bem assim como eu tinha imaginado, ou seja, ele cria essa nova perspectiva e o que ele faz? Com essa perspectiva nova, ele revive essa memória. E ao reviver essa memória com uma perspectiva nova, essa memória deixa de ser traumática, Como que isso acontece no cérebro? Ao fazer esse processo, aquelas sensações negativas, toda aquela rede neural acaba de ser dessensibilizada, porque você fez o seu sujeito reviver novamente uma memória que era negativa de uma maneira positiva, Então toda vez que ele lembrar dessa memória, vai ter acontecido exatamente a mesma coisa que aconteceu antes, Só que ao invés de ele se sentir mal, ele vai se sentir bem, porque ele conseguiu ver agora uma nova perspectiva. Como você alterou a perspectiva, a percepção que ele tinha dessa memória, essa memória deixa de ser traumática, tá? Outras coisas interessantes, a gente vai voltando em várias e várias e várias outras memórias, É importante voltar em memórias lá do passado, a primeira memória. Olha, na teoria sim, na prática nem tanto, tá? Por quê? Por que na teoria sim, na prática nem tanto? Porque a teoria
ela não existe um embasamento, um estudo mais profundo sobre essa teoria. Essa teoria ela é simplesmente uma hipótese, né? É uma hipótese que ainda não teve uma comprovação se realmente a gente precisa, se não precisa. Estudos dizem que não precisa, tá? Estudos dizem que se a gente fizer regressão de memória, mesmo numa idade adulta, já funciona. Por quê? Porque tem essa dessensibilização que acontece, né? Mas por que eu acho importante voltar em outras memórias do passado? Por quê? Porque dá uma nova perspectiva para o sujeito, certo? Ele consegue rever momentos negativos da vida dele com outra visão, e isso vai mudar a vida dele com toda certeza, né? E tem também a parte da experiência, né? Muito diferente de qualquer outro tipo de terapia, o sujeito voltar naquelas memórias, né? Reviver aquelas memórias, poder ter essa sensação de novo, ele mesmo ter o poder de modificar essas memórias, né? Traz também não apenas num ponto de vista como que a mente funciona, né, para tratamento em si, mas mostra também que o consciente do sujeito, ou seja, ele acreditar naquele processo, né, ele apoiar, ele se sentir parte desse processo, né, achar que tipo assim, não, pô, foi porque eu voltei com 14 anos e abracei fulano de tal, é que eu me livrei disso. Isso também é terapêutico, né? A gente não pode deixar isso de lado, a gente não pode deixar que a experiência que o sujeito tenha, né, todo o processo ali que ele está passando, a gente não pode se focar só no que é científico, né? Assim, ah não, ó, no cérebro acontece isso, vamos fazer. Não é isso, né? A gente precisa também buscar, ver o lado da mente humana, né? O lado da perspectiva, aquele lado em que a gente não consegue colocar isso no papel, né? Não entendam errado, pessoal, eu não estou defendendo aqui nenhum tipo de pseudociência, não é isso, tá? É que algumas coisas têm um resultado legal, tem um processo legal, muita gente fala, regressão de memória é ultrapassado, não tem por que fazer o sujeito reviver uma memória novamente, a gente pode só fazer uma dessensibilização de rede neural nele, que já é o suficiente, né? Mas o resultado talvez não seja exatamente o mesmo, né? Porque ele passar pelaquela experiência de reviver as memórias também é terapêutico, né? Não apenas o que acontece no cérebro. Bom, se você quer saber um pouco mais sobre hipnose clínica, tem um curso, tá? Curso Gold de hipnose clínica regressiva totalmente online. Se você quiser adquirir o curso, você vai poder participar de grupo de estudos, estágio online, inclusive consultoria comigo, tá? Consultoria semanal de terapeutas, você pode fazer diretamente comigo para discutir caso, trocar alguma ideia, pensando em alguma técnica, alguma propaganda legal para sua clínica, né? Tudo isso é feito, tudo isso está incluso no curso, tá, pessoal? Você adquirindo o curso Gold de hipnose clínica regressiva, você já tem direito ao grupo de estudos, estágio online, consultoria, tudo gratuitamente. Tá bom? Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo, não esqueça de curtir esse vídeo, compartilhar com seus amigos, se inscrever no canal e até a próxima.